Olá, amigos internautas. Eu sou Henrique Matiense, do Centro de Memória Trabalhista. E hoje, no Trabalhismo na História, nós estamos recebendo o jornalista Carlos Bastos. Primeiro, senhor Carlos, obrigado por aceitar o convite. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor como começou o interesse do senhor pelo jornalismo. Casualmente, o primeiro jornal que eu trabalhei foi um jornal que foi do Leonel Brizola, no ano em que ele foi candidato a prefeito de Porto Alegre e se elegeu, foi em 1955. É um jornal que era diário, o Clarim, que era um jornal normal, mas que fazia indiretamente a campanha de Brizola para a prefeitura de Porto Alegre. Como é que eu fui parar do jornalismo? Desde menino, a minha infância, eu vim com 15 anos para Porto Alegre, eu sou interiorano, eu sou natural de Passo Fundo, e na minha terra tinha muitos jornais. Tinha o Diário da Manhã, que era do Túlio Fontoura, tinha o Nacional, que era do pai do Tarso de Castro, do Múcio de Castro, e tinha um outro jornal vespertino lá, o Jornal da Tarde, que era do Danilo de Quadros. E a minha mãe era argentina, e eu ouvia muito os noticiários das rádios argentinas, então me interessava muito por noticiário. Foi o período da Grande Guerra, eu tinha entre 7 e 10 anos. E aí me interessei por jornalismo. Quando vim para Porto Alegre, fui servir no Exército, e com um amigo que estava trabalhando num jornal já, quando soldado no Exército, José Silveira, que depois, durante 20 anos, seria secretário do Jornal do Brasil no Rio. Então, ele me influenciou bastante e foi quem intermediou a minha ida para trabalhar no Clarim, foi onde eu comecei a minha carreira como jornalista. E o senhor conheceu o Brizola como, senhor Carlos? Como que o senhor conheceu o Brizola? Nessa ocasião, já o Brizola, de vez em quando, muito raramente, ele ia lá no jornal. Mas antes disso mesmo, eu já assistia às palestras dele, daquelas famosas palestras de sexta-feira. Às vezes eu ia em algumas palestras dele para assistir. E também em comícios que eu fui. Eu me lembro do comício final, que Pasqualini perdeu a eleição, o Brizola estava lá, o candidato a deputado federal, lá no Palanque. Então, eu já conhecia o Brizola e acompanhei toda a carreira dele depois como prefeito de Porto Alegre, como governador, e à distância, os dois governos dele aí no Rio de Janeiro. O senhor é um privilegiado de ver o Pasqualini, o Brizola no começo de carreira, tudo. Como é que o senhor avalia, por exemplo, o Pasqualini e o Brizola no começo das carreiras dele? Eles tinham divergências, vamos dizer assim, o Pasqualini veio daquela fonte do socialista, da União Socialista Brasileira, era uma das alas que compunham o PTB do Getúlio, quando da formação do Getúlio. O Brizola, como estudante, estava começando o curso de engenharia, ele já entrou no PTB quando o PTB, ele foi um dos fundadores do PTB aqui no Rio Grande do Sul, e foi o primeiro presidente da ala moça do PTB, que era a Juventude Trabalhista da época. E até tem uma história muito interessante, porque o presidente do Diretório Regional do Rio Grande do Sul era um homem da confiança do Brizola, um líder sindical, o José Vecchio. E o José Vecchio era um homem de temperamento forte, e ele se dispunha com o Brizola, dizia que o Brizola era muito pedinchão, sempre ele concedia as coisas para o Brizola, como pedidos que ele fazia como presidente da juventude, e o Brizola insistia. E o Getúlio estava no seu retiro lá em Santos Reis, em São Borja, e o Vecchio foi lá para conversar com o Getúlio. E durante 45 minutos passou reclamando do Brizola, da impetuosidade do Brizola. Aí, depois de 45 minutos, o Getúlio se vira para o José Vecchio e diz assim: "O Vecchio, faz que nem eu, não te mete em política."
O Vec é um dos construtores do PTB, né? E é o que trouxe o Pasqualini, né? Me conta mais uma história do José Vec, essa figura tão importante na fundação do PTB, senhor Carlos. É que ele foi o presidente do Diretório Regional nos primeiros anos do PTB, quando o Getúlio fundou o PTB, ele foi o primeiro presidente do Rio Grande do Sul. E depois ele divergiu do Brizola, muito. Inclusive, ele foi fundamental na derrota do Brizola. Ele foi fundamental na primeira derrota do Brizola, quando ele disputou uma majoritária que foi a Prefeitura de Porto Alegre em 1950. O Vecchio criou o PTBI, PTB Independente, e apoiou o Hildo Meneghetti, que derrotou o Brizola por menos de 1% do eleitorado. Então, o Vecchio, com a sua dissidência, foi fundamental na derrota do Brizola. Agora, o Brizola depois recuperaria 4 anos depois, quando se elegeria prefeito de Porto Alegre, ganhando com o dobro da votação de seu adversário Euclides Siqueiros. Agora, como é que o senhor avalia a gestão do Brizola como prefeito de Porto Alegre? Ele teve uma grande experiência como secretário de obras, né? Mas a prefeitura do Brizola, como é que o senhor avalia a gestão do Brizola como prefeito de Porto Alegre? Não dá para desconectar as duas coisas, Henrique. O Brizola, secretário de obras, é o antecessor do Brizola prefeito. É um realizador de obras, é um operário em construção, é um moto contínuo. É o que o Vecchio dizia do Brizola, que ele era um moto contínuo. Ele não parava, ele só produzia. Ele fez uma gestão maravilhosa na Prefeitura de Porto Alegre. Ele fez o aterro da Beira Rio, que hoje está lá o estádio do Internacional, e muitas outras coisas, shoppings e edifícios e hotéis. Ele aterrou uma parte do Rio Guaíba aqui, junto à cidade. E também na educação já, ele construiu muitas escolas, ele aumentou a rede escolar, principalmente a primária do município de Porto Alegre. Aí depois Brizola se elege governador do Rio Grande do Sul, né? Faz a reforma agrária, continua construindo escola e tal. E como governador, ele continua dando andamento à sua gestão, o que ele fez na prefeitura, né? A avaliação do Brizola como governador do Rio Grande do Sul. Destacar, ele fez 500 coisas, mas eu vou destacar algumas. Ele construiu a Estrada da Produção, que é uma estrada que escoou a produção de cereais do Rio Grande do Sul, da zona do Planalto e do Nordeste do Estado, que vinha para Porto Alegre para ir para o Porto de Rio Grande, para ser exportado. A Estrada da Produção é uma grande obra que o Brizola fez. Ele criou a Aços Finos Piratini, ele criou a Caixa Econômica Estadual, ele fez 6.500 escolas, as chamadas brizoletas. Eram pequenas escolas da colônia, onde não tinha colégio para os meninos do interior estudarem, e também nos bairros das cidades médias e das grandes cidades do Rio Grande do Sul, e das pequenas cidades. Ele é um recorde mundial, foi para o Guinness. Ele construiu no mandato dele 6.500 escolas. O serviço da Telefônica, que era uma multinacional, a ITT, que era muito ruim no Rio Grande do Sul, ele nacionalizou, ele encampou a Telefônica, ele encampou também a energia elétrica, que também era de uma multinacional. Então, foi uma gestão incrível a do Brizola no Rio Grande do Sul. Os gaúchos bem informados têm como Brizola o melhor governador da história deste estado. Agora, o senhor falou da encampação das empresas estrangeiras pelo Brizola. Como é que isso refletia nas redações de jornais? O senhor, como jornalista, porque o Brizola tinha uma forte rejeição da elite, né? Como é que essas ações do Brizola refletiam nas redações de jornais?
É que na época que o Brizola fez essa estatização da energia elétrica e, e da telefônica, eu trabalhava na Última Hora, que era um jornal nacionalista do Samuel Weiner, que existiu durante 4 anos aqui em Porto Alegre, justamente em 2 dos anos do Brizola governador, e foi quando ele fez essas nacionalizações. Então, o jornal deu todo o apoio, que era a linha que o Samuel adotava dentro dos jornais dele. O Samuel não fechava muito com o Brizola. O Samuel foi mais aliado do Juscelino, do Jango. O Brizola ele não se entendia muito, mas tanto nesse evento das nacionalizações como no episódio da legalidade, o jornal deu inteiro apoio ao Brizola. Agora, senhor Carlos, foi uma testemunha privilegiada, por exemplo, da campanha da legalidade. Como foram os bastidores da campanha da legalidade? Olha, o que eu posso dizer? O Brizola, na legalidade, não tinha 40 anos ainda, era um jovem. E o que me impressionou na legalidade foi a determinação do Brizola, foi o poder de articulação dele. O Brizola fez tudo certo, atuou para tudo que é lado. Ele, para tu ter ideia, dos generais comandantes do Terceiro Exército, só um divergiu dele. Eram 10 generais na época, 9 ficaram solidários à causa do Brizola. E é por isso que o Machado Lopes apoiou a legalidade. No primeiro momento, no primeiro dia que o Jânio renunciou, o Brizola ligou para o Machado Lopes, que era comandante do Terceiro Exército, dizendo que ia defender a legalidade, que era pela posse do vice-presidente João Goulart. Qual foi a resposta do Machado Lopes naquele dia? Ah, governador, mas eu sou um militar, eu vou estar com o Exército. Só que depois o Brizola se articulou com os generais, principalmente o Oromar Osório, que era comandante de Santiago, e o Peri Bevilacqua, que era comandante de Santa Maria, e o general Santa Rosa, que comandava a infantaria em Porto Alegre, mas ele foi trazendo os outros generais, o general Garcia, comandante de Uruguaiana, só o general Fico, que era o comandante de Bagé, divergiu e fugiu para o Uruguai. Foi a única, o próprio Galhardo, que depois de 64 estaria solidário ao golpe, em 61, ele, como comandante em Curitiba, foi solidário com a posição do Terceiro Exército de defender a legalidade junto com o Brizola. Agora, como é que o senhor pessoalmente participou desse processo da campanha da legalidade? O senhor participou como jornalista? Como é que o senhor cobriu esse evento? Eu vou fazer uma confissão para ti, Henrique. Toda a vida eu tive posição política. Eu sou trabalhista, eu sou engajado no trabalhismo, sempre tive uma posição de esquerda e sempre tive minhas convicções. E sou gremista fanático, fui conselheiro do Grêmio durante 30 anos. E fui editor de esportes em várias plataformas do jornalismo, televisão, rádio. E fui editor político de jornal, fui colunista político, sendo engajado politicamente, mas sempre separei a minha profissão das minhas convicções, tanto partidárias como futebolísticas. Mas no episódio da legalidade eu tenho que ser honesto contigo, Henrique, e confessar que pela primeira vez eu não fui jornalista, eu fui um militante. Eu estive na legalidade durante todo o período da legalidade, no subsolo do palácio, que era a Secretaria de Comunicação. Eu dormia nas poltronas ali da Secretaria de Comunicação. Eu só ia em casa para tomar banho e mudar de roupa. E me engajei no processo. Senhor Carlos, o senhor falou que pela primeira vez o senhor deixou de lado a obrigação jornalística e virou militante. Agora, era um momento muito tenso, não é verdade? Como é que era essa tensão dentro do palácio? Porque vocês poderiam ser bombardeados a qualquer momento. Como é que era esse clima dentro do palácio na campanha da legalidade?
Não, o ambiente era de muita tensão durante todo o episódio. Primeiro, porque o Terceiro Exército ainda não estava solidário. Eu vou só te citar como é que surgiu a rede da legalidade. No sábado, o Jânio renunciou na sexta-feira. No sábado, o Brizola conseguiu um manifesto do Marechal Lott, ex-ministro da Guerra, do governo do Juscelino, que tinha enfrentado o Jânio na eleição, em defesa da legalidade e da posse do João Goulart. À medida que esse manifesto era divulgado pelas rádios aqui de Porto Alegre, o Terceiro Exército vinha e tirava aquela rádio que colocou o manifesto no ar. O que aconteceu domingo pela manhã? O Hamilton Chaves, que era o assessor de imprensa do governador Brizola, chegou para ele e disse: governador, daqui a pouco o senhor vai ter que se comunicar só com o pessoal que está aqui na frente do palácio, pelo serviço de alto-falante, que não vai ter mais rádio para se comunicar. Porque aconteceu isso ontem. À medida que o manifesto do lote era divulgado nas rádios, as rádios eram tiradas do ar pelo Terceiro Exército. A única rádio que não saiu do ar foi a Rádio Guaíba, porque o seu proprietário, Breno Caldas, recusou o manifesto. O Brizola, na época, no momento, teve o lampejo. Então, vamos pegar a Guaíba e trazer aqui para o Palácio e criar a rede da legalidade. E, para mim, esse foi o eixo central do sucesso do movimento da legalidade. Senhor Carlos, o senhor tem consciência que vocês poderiam morrer ali, serem bombardeados, né, ter uma reação muito dura das Forças Armadas. O senhor estava disposto a morrer naquele momento por aquela causa? Olha, não vou dar de valente nem de corajoso, mas eu estava que fiquei lá. Muita gente saiu, muita gente escapou na hora da notícia de que podia ser bombardeado o palácio. Mas muita gente ficou. E eu fui um dos que fiquei, mas não vou negar que fiquei com medo. Eu tive medo, sim. Eu tive medo de que o palácio fosse bombardeado. Agora, qual que é a avaliação do senhor no desfecho da campanha da legalidade quando o Jango aceita o acordo do parlamentarismo? Qual a avaliação do senhor sobre essa postura do Jango? Bom, para sintetizar a minha resposta a esse teu questionamento, eu te diria que foi a reação da multidão que estava na frente do palácio quando o Jango se manifestou. E ele não falou, ele só abanou para a multidão, porque era o acerto que ele tinha com o Tancredo Neves, de não fazer discurso. Então, no momento que ele não falou, a reação daquela multidão foi incrível. E aí, foi um dos maiores impropérios que eu vi na vida contra alguém, foi aquela manifestação contra o Jango por não ter falado para aquela multidão que estava concentrada na frente do palácio quando ele chegou da sua viagem à China através de Montevidéu e de Buenos Aires. Agora, o senhor foi amigo do Jango também, né? O senhor entende as razões do Jango ter aceitado aquele acordo? É que o Jango era um político ele tinha herdado muito e aprendido muito com Getúlio. Ele era muito da negociação, diferente do Brizola, que era um político mais de choque, mais de conseguir as coisas na batalha. O Jango era um articulador, o Jango era um agregador, essa aqui é a verdade. Tanto é que ele assumiu a presidência da República com o PTB, tinha 60 deputados, e quando ele caiu o presidente, o PTB tinha 120 deputados, tinha dobrado a representação dele na Câmara dos Deputados. O Jango tinha muito, e ele era muito de ganhar terreno através da articulação política. Agora, como é que o senhor avalia o governo Jango, né? Esse curto período do governo Jango? Bom, o Jango não conseguiu fazer
o grande sonho dele, que eram as reformas de base. Mas a diferença do governo do Jango para esses governos atuais, governo do Bolsonaro, governo do Temer, e mesmo os governos do PT, do Lula, é a qualificação do seu ministério. Veja a nominata dos ministros do Jango, aqueles que foram ministros do Jango, Santiago Dantas, Carvalho Pinto, é só gente de primeira linha, Tancredo Neves, é só gente de primeira linha, é só gente de... É o pai desse Eike Batista, que era o homem que mais entendia de Minas e Energia, que foi ministro de Minas e Energia do Jango. O Ministério do Jango diz tudo. Agora, o governo do Jango foi um governo de muita tensão devido ao golpe que depois se sucedeu. Nos jornais, como é que o senhor via esse tensionamento com o governo do Jango e as elites brasileiras? Bom, ali eu acho que o próprio Brizola e as esquerdas exigiram demais do Jango e colocaram o Jango numa situação difícil. E o Jango teve que radicalizar o seu governo e tinha a mágoa dos militares da derrota no episódio da legalidade, que eles começaram desde ali a trabalhar pela derrubada do governo de João Goulart. Agora, senhor Carlos, onde o senhor estava no dia do golpe militar? Como é que o senhor lembra desse dia, o dia da deposição do Jango pelo golpe? No dia da deposição do Jango pelo golpe, eu estava trabalhando na última hora. Eu era jornalista político da última hora de Porto Alegre. E eu estava trabalhando, eu estava na Assembleia Legislativa, eu cobria a Assembleia Legislativa quando recebi as primeiras informações do golpe. E qual foi a sensação do senhor? O que o senhor, naquele dia, o que o senhor fez? A primeira informação que chegou era que o general Mourão estava descendo com o exército de Minas no sentido do Rio de Janeiro. Foi quando começou as primeiras notícias transpiraram ali na Assembleia Legislativa. Não existia, por parte dos companheiros do PTB, tal, alguma reação ao golpe? Não houve reação, né? Como é que o senhor avalia a não reação ao golpe? Não, mas aqui houve uma reação ao golpe, liderada pelo Brizola. Quando iniciou o movimento golpista do Mourão, o Brizola estava em Porto Alegre. E ele foi para a prefeitura de Porto Alegre, que era ocupada por um trabalhista, o Sereno, que era muito amigo do Brizola, e ali ele fez um movimento. Teve um comício que eu assisti na noite do dia 1º de abril, que foi violentíssimo, contra os militares, chamando os generais de gorilas. Foi um comício muito forte, com muita gente assistindo a esse comício. Agora, o golpe se consolidou, né, seu Carlos? Se consolidou, né? O Jango veio a Porto Alegre e o general, agora não estou me lembrando o nome dele, que tinha assumido há poucos dias o comando do Terceiro Exército, ele estava disposto a resistir, juntamente com o Brizola, mas o Jango não quis derramamento de sangue e divergiu do Brizola. Eles tiveram, inclusive, uma altercação nessa reunião que aconteceu na casa do comandante do Terceiro Exército, e o Jango veio de Brasília e disse que ia para o exílio no Uruguai. Qual é a avaliação do senhor sobre essa postura do Jango da não reação? O que o senhor avalia, o senhor? É mais um componente da personalidade do Jango e do jeito do Jango de fazer política. Depois, o Jango nunca fez uma resistência à ditadura. O Brizola tentou fazer, fez inclusive movimentos armados, que o Jango nunca, sempre se recusou a participar. E o Jango aceitou a fazer uma aliança com o seu grande inimigo, que era o Carlos Lacerda, que o Brizola recusou, naquela frente ampla para tentar recuperar a democracia no Brasil.
Agora, o senhor era amigo do Brizola, era amigo do Jean. Como é que o senhor viu eles indo para o exílio? É que eu tinha uma ligação mais próxima com o Brizola. Com o Jango, eu tive uma ligação mais distante. Eu acompanhei o Jango em alguns percursos de campanha dele aqui no Rio Grande do Sul. Brizola no exílio, como é que o senhor viu o Brizola indo para o exílio, senhor Carlos? Bom, o Brizola, primeiro, o Brizola ficou um período de uns 30 dias aqui no Rio Grande e que ninguém sabia onde ele estava. Ele estava tentando armar alguma coisa para resistir ao golpe. Mas como não conseguiu, um mês depois, o avião Cessna do Jango, o seu piloto, veio buscar o Brizola numa praia aqui do Rio Grande. E ele foi para o exílio daí. O Brizola foi para o exílio um mês depois do golpe. Ele já foi nos primeiros dias de maio. Foi quando o Brizola viajou para Montevidéu e eu dei a notícia, eu dei o furo nacional, Henrique, como jornalista, eu trabalhava na última hora e frequentava um bar com o Sereno Chese, que foi quem articulou a saída do Brizola para o Uruguai, e eu estava num bar tomando um chopp com o Sereno e com outros amigos, e ele virou para mim às 11h30 da noite e disse: "Tu quer dar um furo amanhã?" Eu disse: "Eu sou jornalista, eu gostaria de dar um furo." Ele disse: "Amanhã o Brizola vai estar chegando em Montevidéu, mas eu não vou te dizer como." Aí eu peguei o telefone do bar e liguei, na época não tinha celular, liguei para a redação da Última Hora. A Última Hora de Porto Alegre, no dia seguinte, deu em 5 linhas no alto da página, que naquele dia o Brizola estaria chegando em Montevidéu. Eu dei um furo nacional da ida do Brizola para Montevidéu. E o senhor, como jornalista, no começo do golpe, sofreu perseguição? Como é que foi o começo do regime Eu militar nunca, no eu nunca, jornalismo? eu nunca fui preso nem ameaçado de prisão, mas eu fui perseguido principalmente não por policiais, mas por partisanos do golpe, que viam identificado com o pessoal do PTB. O próprio prefeito Sereno Chese, que era meu companheiro de bar, de chopp, que era prefeito, foi caçado daí, foi preso. Tinha um humorista em Porto Alegre, o Carlos Nobre, que na sua coluna humorística no jornal aqui, ele colocou no final do ano de 64: "Lê do engano quem pensa que o gaúcho Mequinho era um menino de Pelotas que era campeão brasileiro de xadrez. É o campeão brasileiro de xadrez. O campeão brasileiro de xadrez é outro gaúcho. É o ex-prefeito Sereno Chese, que só esse ano foi preso 17 vezes." Agora, senhor Carlos, a ditadura se instalou, ela torturou, ela matou. E, obviamente, parte da esquerda foi para a luta armada. Qual a avaliação do senhor da luta armada? Eu não participei da armada, mas eu tive um grande amigo meu, o Flávio Tavares, que participou ativamente da luta armada. Mas eu nunca fui militante da luta armada. Eu também tive outro amigo, o Índio Vargas, que participou da luta armada. E tive vários colegas jornalistas que foram para o exílio, e com um grande amigo meu, líder sindical, que foi para o exílio, mas eu, pessoalmente, nunca participei da luta armada. Agora, embora o senhor não tenha participado, a opinião do senhor, o senhor concordava com isso? O senhor achava uma loucura? Qual que é a opinião do senhor sobre a questão da luta armada? Eu não achava uma loucura, mas eu não concordava muito com a luta armada. Eu achava difícil ela atingir os seus objetivos. Mas, mas eu não era um crítico da luta armada. Agora, o senhor chegou a visitar o Brizola no exílio? Não, porque eu nunca viajei ao Uruguai naquela época. Ah, tá. E como é que o senhor recebia as notícias do Brizola, quando o Brizola estava no exílio? É que eu tenho muitos amigos aqui que são militantes de primeira linha do PTB daquela época, do
PTB, e esse pessoal me dava notícias do Brizola, o fotógrafo, o jornalista Carlos Contursi, que era muito ligado ao Brizola, o Hélio Fontoura, que era secretário particular do Brizola, me dava notícias dele também. Notícias que ou eles tinham ou recebiam notícias. O, o Tarso de Castro e o escritor Josué Guimarães, quando estiveram visitando o Brizola, quando retornaram, eles inclusive, é que reaproximaram o Jango do Brizola. Eles, eles me contaram um episódio, como é que foi. Eu tinha informações através de amigos da situação do Brizola do Uruguai. E como é que foi essa pacificação do Brizola com o Jango? Essa história? Como é que o senhor... É que o Tarso de a versão que me contaram, o Tarso de Castro e o Josué, eles foram ao Uruguai para visitarem o Jango e o Brizola. Estiveram na casa do Jango. E cumprimentaram o Jango, tal, conversaram com ele durante um tempo e saíram. E quando na saída disseram, agora nós estamos indo lá para visitar a Dona Neuza e o Brizola. E o Jango disse, digo para minha irmãzinha que eu estou com muita saudade dela. E o Josué e o Tarso chegaram na casa do Brizola e disseram isso para a Dona Neuza, que os recepcionou junto com o Brizola na sala. O Brizola, com aquele jeito dele, disse, mas o Jango é irmão da Neuza, nossa casa está à disposição dele, a hora que ele quiser visitar a Neuza. O que aconteceu? O Josué e o Tarso saíram correndo e foram lá buscar o Jango, e trouxeram o Jango. Nos primeiros 5 minutos, o Brizola ficou na sala, mas depois a briga era tão feia entre ele e o Jango que o Brizola se recolheu para o quarto dele. Continuou na sala conversando com a Dona Neuza, com o Josué e com as outras pessoas que estavam presentes. O Hélio Fontoura, que tinha sido secretário particular do Brizola, também estava junto. Uma hora depois, o Jango levanta e diz, olha, o Brizola que vai para a puta que pariu, nós vamos agora acertar nossas contas. E foi lá, eram 8 horas da noite, se trancaram ele e o Brizola no quarto e ficaram a noite inteira conversando até as 8 horas da manhã, só os dois, esclarecendo todas as coisas. Ali foi que o Jango disse para o Brizola que existia a Operação Condor e que tinha como objetivo matá-los. Foi 3 meses antes da morte do Jango. Agora, o Jango morre no exílio, né, Sr. Carlos? Como é que o senhor recebe a notícia da morte do Jango e qual foi a reação no Rio Grande do Sul do ex-presidente ter falecido no exílio? A minha atual mulher tinha trabalhado comigo no jornal Zero Hora e ela me ligou cedo, eu era chefe de reportagem da Zero Hora, avisando que o Jango tinha morrido. Foi assim que eu soube da morte do Brizola. A morte do Jango. E a reação no Rio Grande do Sul? Como é que o senhor viu a reação no Rio Grande do Sul com a morte do ex-presidente? O Jango foi muito querido e teve uma manifestação muito forte, muito impressionante no traslado do corpo do Jango. E ele entrou no Brasil por Passo de los Libres e Uruguaiana para ir até São Borja e ser enterrado. E foi uma das manifestações, eu não assisti, mas as pessoas que assistiram me contaram, uma das manifestações mais impressionantes. Talvez só comparável com a morte, o enterro do Getúlio antes e com o enterro do Brizola depois. Agora, vem a anistia, o Brizola volta para o Brasil. Como é que o senhor viu a volta do Brizola para o Brasil, senhor Carlos? Bom, primeiro me surpreendeu a ida do Brizola para o Rio. Ele tinha uma eleição garantida no Rio Grande do Sul e foi para o Rio para lá estabelecer o seu quartel-general de volta. Isso me surpreendeu, vou ser honesto. Apesar de ele ter, antes de ter sido passado, ter sido eleito deputado federal do Rio de Janeiro com 250 mil votos, quando o eleitorado do Rio de Janeiro era de 1 milhão de eleitores. Quer dizer que de cada 4 cariocas, um votou no Brizola para deputado federal. É um cargo, uma eleição proporcional. Mas eu, assim mesmo, me surpreendi.
o retorno do Brizola no Rio. Agora, o Brizola tenta resgatar o PTB e perde o PTB, né? A avaliação do senhor desse episódio da perca da sigla do PTB. Bom, eu acho que isso aí foi chave para evitar que o Brizola atingisse a presidência da República. O Golbery era um gênio do mal, mas era um gênio. E ele que impediu que o Brizola ficasse com a legenda do PTB, pode ter certeza, Henrique, o Brizola com a legenda do PTB teria sido presidente da República. Agora, aí o senhor está se referindo também à campanha de 89. O senhor acha, então, que se o Brizola tivesse com o PTB em 89, ele teria sido eleito presidente? Exatamente. Agora, eu tenho uma tese, Henrique, que o Brizola, em 89, ele estava dividido. Metade do Brizola e da dona Neuza queriam ganhar a eleição, que é óbvio. Mas a outra metade tinha um medo de ele ganhar a eleição e ter que voltar para o exílio. Porque me chamou a atenção que o Brizola viajou muito menos que os outros concorrentes. Eu acompanhava a agenda dos candidatos. Todos os demais candidatos, Ulisses Guimarães, que tinha 10 anos mais que o Brizola, viajava 5 dias por semana e parava 2. O Collor a mesma coisa, o Lula a mesma coisa, o Covas a mesma coisa, o Caiado a mesma coisa. Todos. O Brizola viajava 2 dias e parava 5. O Brizola tinha o apoio do Caetano e do Gil, da Bahia. E naquela campanha de 89, ele não foi a Salvador. O Brizola, o PTB tinha, PDT na época, tinha o prefeito da principal cidade do interior do Pará. O Brizola nunca foi lá. Mossoró é a principal cidade do interior do Rio Grande do Norte. O Brizola nunca foi no Rio Grande do Norte. O Brizola concentrou a campanha dele no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. O Brizola foi muito pouco a São Paulo. Então, para mim, o Brizola, ao mesmo tempo que ambicionava a presidência da República, tinha medo de ganhar a eleição e ter que voltar para o exílio. É uma coisa da minha cabeça que muitos amigos muito próximos do Brizola não concordam com ela. O senhor acha, então, que se o Brizola fosse eleito presidente, a gente poderia ter um novo golpe no Brasil? O Brizola imaginava isso? Exatamente. O que aconteceu com o Collor podia ter acontecido com ele. Agora, vamos voltar um pouco, senhor Carlos, na fundação do PDT. O que o senhor tem para me dizer sobre a fundação do PDT, principalmente aí no Rio Grande do Sul? É que o brizolismo aqui no Rio Grande do Sul sempre foi muito forte. Então, foi fácil fundar o PDT aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, na Câmara Municipal de Porto Alegre tinha 33 vereadores, 16 optaram pelo PDT. Na Assembleia Legislativa havia 16 deputados de 55 do PT que optaram pelo PDT. Teve também um grupo que foi para o PMDB, com o Pedro Simon, mas teve um grupo significativo que fundou o PDT na Assembleia Legislativa. Então, o partido aqui ficou forte e depois conseguiu eleger o Alceu Colares para o governo do Estado. O senhor falou uma figura importante no PDT no Rio Grande do Sul, Alceu Colares, né? Quem é o Alceu Colares? O que o senhor tem para me dizer do Alceu Colares? Alceu Colares é um negro pobre nascido em Bagé, que se formou em advocacia, optou pela carreira política, se elegeu vereador de Porto Alegre, depois se elegeu direto deputado federal. Todas as vezes que foi deputado federal, foi o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul. E conseguiu, com um partido que não tinha tanta expressão como outros partidos, como o PP na época, e como o próprio PMDB do Pedro Simon, atingiu o governo do Estado. É uma figura incrível e que tem um discurso muito forte. Agora, o Brizola foi governador 2 vezes do Rio de Janeiro, né? E, obviamente, ele continuou a sua revolução pela educação através dos CIEPs, né? Como é que o senhor avalia
a gestão do Brizola como governador do Rio de Janeiro? Bom, só pelo CIEPS já valeu o governo do Brizola no Rio. Mas ele fez muitas outras coisas, linha amarela, linha vermelha. Ele teve muitas obras. O Brizola era um obreiro, né? Era um operário em construção. Ele estava sempre fazendo coisas. Eu acho que desse terreno foi muito bom, tanto é que ele conseguiu se eleger 4 anos depois de ter deixado o governo, se eleger novamente. Agora, senhor Carlos, essa figura é tão rica que é o Brizola, né? O senhor conheceu o Brizola como poucos. O que o senhor Como? diria? O senhor conheceu o Brizola como poucos, né? Principalmente a nova geração conheceu muito pouco o Brizola. Quem que era a figura humana Brizola? Né? Porque a gente fala do Brizola político, o Brizola gestor, e a figura humana do Brizola? O que o senhor diria da figura humana do Brizola? Bom, eu vou citar 2 ou 3 coisas da figura humana do Brizola. Uma é quando o Brizola perdeu a eleição para o Lula, perdeu a eleição para o Lula e para o Collor, ele não foi para o segundo turno, ele passou por Porto Alegre para ir para a fazenda no Uruguai. E eu fui com o Sereno Chese, que era o presidente do partido aqui em Porto Alegre, do aeroporto, nessa passagem dele. E aí, ele conversando comigo, os olhos marejados, um agregador político, Getúlio Vargas, um gênio, o maior estadista do século XX no Brasil, Leonel Brizola, um operário da política e um nacional, um patriota. Carlos Bastos. A minha definição é difícil. Eu me considero um homem preocupado com o social e um homem de esquerda. Gostaria de agradecer imensamente a entrevista que o senhor deu para o Centro de Memória, né? Espero ter essa oportunidade outras vezes. Muito obrigado, senhor Carlos, pela entrevista. Conta comigo, Henrique. Quero agradecer aos internautas que estão aqui nos assistindo e pedir para curtirem as redes sociais do Centro de Memória Trabalhista. Muito obrigado e até a próxima.